E mais uma vez, uma notícia falsa disfarçada de fofoca atinge pessoas. A sociedade não se preocupa e existem consequências graves, que é uma jovem tirar a própria vida. Quem vai detalhar melhor essa história pra gente é o Dr. Bruno, que é advogado, no nosso plantão do Meteoro. Bruno, como é que você vai, meu amigo? Salve, tudo bem? Muito obrigado. Um prazer estar aqui no plantão novamente. Agradeço aí a nossa audiência. E estamos aqui, né, com um tema bem sério para a gente tratar, né, Everton? Pois é, Bruno. Então, você vai trazer então o lado jurídico dessa história da Choquei, dessa lamentável história que é trazido como fofoca, mas que a gente sabe que no fundo é uma fake news que trouxe lamentáveis acontecimentos. Exatamente. E o detalhe, né? Cada vez que a gente trata desses temas, né, eles acabam também tirando o engajamento da pessoa que está tratando, né, desse tema, porque para as Big Techs não é interessante que essas coisas sejam faladas, né? Então, vamos começar aqui já pegando um vídeo que é do UOL, né? Que a Choquei, ela admite fake news, diz que lamenta a morte de jovem e diz apoiar a Perfil investigação. da Choquei. Então, vamos pegar esse vídeo que eu acho interessante tratar eles. Pode colocar ele na tela pra gente? Pode. Pô, tá na tela já, Bruno. Perfil da Choquei, página que compartilha notícias sobre famosos nas redes sociais, admitiu ter replicado um conteúdo falso sobre um suposto romance entre Jéssica Canedo, de 22 anos, e o Whindersson Nunes. Lembrando que Jéssica morreu, né? Ela tirou a própria vida. Não só por isso, é claro, um suicídio é decorrente de vários fatores, mas é claro que isso contribuiu também para o agravamento do quadro de saúde mental da jovem. E o perfil escreveu o seguinte: a Choquei lamenta profundamente o ocorrido com Jéssica Vitória, se solidariza com a família dela. Informamos aos seguidores que, em sinal de respeito pelo trágico acontecimento, as redes da Choquei estavam paralisadas até aqui. Hoje, no dia 28 de dezembro, o proprietário do perfil prestou esclarecimentos à Polícia Civil de Minas Gerais, apresentou fatos e documentos que contribuem para resolver o episódio e dar real dimensão do papel da Choquei no caso. Foram fornecidas provas sobre o fato gerador da notícia falsa, que foi publicada originalmente por outro perfil e replicada depois pela Choquei. Foram disponibilizadas imagens de conversas que mostram os procedimentos adotados assim que a falsidade foi descoberta, como uma retirada imediata do conteúdo falso replicado. Agora, a Choquei passa por um profundo processo de reavaliação interna dos métodos adotados, visando a implementação de filtros e códigos de conduta para evitar que episódios dessa natureza voltem a acontecer. A Choquei está à disposição para contribuir com os órgãos de investigação, assim como colaborar para o aprimoramento do setor de notícias online. Reiteramos nossa solidariedade e total apoio à família de Jéssica Vitória Canedo, a nota oficial publicada nas redes da Choquei. Então, é exatamente isso. Essa parte, você pode reparar que essa nota oficial da Choquei, ela é diferente daquela primeira que vem isentando totalmente a responsabilidade da empresa por isso. Inicialmente, é importante a gente falar que pessoa jurídica não comete crimes, mas pessoas que estão por trás de pessoas jurídicas, sim. Então, já corrigindo, uma coisa que tem sido falada aí nas mídias é que pela jovem ter falecido, que os parentes não poderiam entrar com a ação. Pelo contrário, eles podem entrar com a ação justamente porque uma das consequências foi a menina ter tirado a própria vida. Ou seja, os crimes, eles continuam existindo e a família sobrevivente pode entrar com a ação sem nenhum problema. Então a gente começa por aí. Outra questão, você veja que só quando a empresa chega na extrema consequência é que ela quer repensar as atitudes. Isso é um problema muito sério que a gente tem na sociedade brasileira. Quer dizer que você tem que ter a última gota de dignidade de uma pessoa para você rever os seus atos? Então, assim, isso é um problema muito sério. E essa matéria aqui, ela mostra alguns elementos que são bem interessantes, que são eles. Primeiro, a empresa, ela não admitiu de forma imediata o seu erro.
Segundo, retirar a matéria não limpa o nome de ninguém. Não tem um vídeo da pessoa pedindo desculpas. Não tem a repercussão de um pedido de desculpas na época em que o dano foi causado. Tanto é que o dono dessa empresa foi espiada. Então a gente tem algumas questões aí. Ele ter entregue documentos, materiais, né, para serem analisados pela polícia, mostra a vontade de colaborar, porque aí é o dono da empresa indo lá, porque se ele não fizer isso também, ele vai ser muito mais investigado e a pena para ele pode ser até pior caso ele omita documentos e impeça que a investigação flua. Então o que ele está fazendo não é nada mais que a obrigação dele. E aí eu quero pegar primeiro dizer que essa nota oficial aqui, ela é um pouco melhor do que aquela primeira, que não dizia nada, O que não é era até difícil. ofensiva. O que não Oi? é difícil. O que não é difícil. Exatamente. E essa aqui também, essa nota, ela ainda traz algumas questões, como eu disse, a forma que eles estão dando de exemplo de reparar, eles não estão reparando. Eles dizem que se solidarizam, quando você se solidariza, você tem que mostrar de forma veemente que você está arrependido, que você quer se solidarizar. O Meteoro, quem quiser procura depois aí, tem um vídeo falando do método de desculpas do Meteoro, de como que se trata, né, quando o Meteoro erra. Ou seja, a Choquei errou e ela não tem um filtro disso. Ah, estamos pensando em melhorar. Só que esperou acontecer isso para pensar nisso. E aí eu quero trazer aqui, já que a gente vai falar da polícia, né, eu já quero trazer a segunda matéria, a gente pode colocar na tela, que é a do G1, que justamente trata disso, né? Polícia houve mãe de estudante mineira que denunciou ataques na internet antes de morrer. Inês Oliveira foi a primeira ouvida no processo nessa terça-feira, dia 26, antes de cometer suicídio. Estudante publicou uma mensagem negando o relacionamento após prints falsos de conversa com o humorista Whindersson Nunes. E aí tem aqui, né, a matéria falando de que a polícia ouviu, nessa terça, dia 26, o primeiro depoimento nas investigações que apuram as circunstâncias da morte da Jéssica Canedo. Passando aqui, né, o delegado, ele fala assim, ó, o delegado Felipe Oliveira, que comanda o inquérito sobre o caso em Araguari, Minas Gerais, informou que a mãe de Jéssica, Inês Oliveira, foi a primeira testemunha ouvida no processo. Depois, o Polícia Civil vai avaliar se outras pessoas também deverão prestar depoimento. Aqui, ó, tem um destaque, ó, caso seja configurado algum crime contra a honra pela divulgação de notícias falsas, isso pode ser objeto de outra investigação, mas dependeria da manifestação de vontade por parte da família da vítima, pois esses crimes são de ação penal privada. Esse é o grande ponto que eu quero tratar. Primeiro, é importante dizer que o apoio que a família precisa agora é um apoio psicológico e o apoio jurídico, porque nesse momento você não está com cabeça para pensar em como agir. O correto, ao meu ver, seria a família ter esse suporte, tanto jurídico quanto psicológico, para que entenda se vai querer correr atrás de justiça de forma veemente. Porque se ele está analisando se houve incitação ao suicídio ou alguma outra coisa nesse sentido, é uma investigação. Agora, notícias falsas sobre relacionamento, ofensas em decorrência disso, tem que ser aberto um outro inquérito e um advogado penalista, criminalista, né, ele tem que ir e atuar em defesa da família para que seja feita justiça nesse caso. Lembrando que são duas justiças diferentes. Uma é a criminal, em que são apurados os crimes de quem espalhou fake news, de quem xingou a garota, de quem ofendeu, de quem tomou todas essas atitudes. E na esfera civil, a indenização tanto para jovem, né, quanto para a família que está sem a filha. Então, assim, essa situação, ela não só é grave, como ela dá tanto uma condenação na esfera criminal, caso sejam comprovados os fatos, como também na esfera civil, com uma indenização. Lembrando que essa indenização, obviamente, não vai trazer a pessoa de volta, mas é uma indenização que a gente chama de indenização compensatória pelos danos causados.
Então, isso é um direito da pessoa recorrer e fazer com que essas empresas devolvam, né, assim, elas reparem o dano que elas causaram de alguma forma, porque só assim para fazer com que essas empresas parem. E aqui eu quero trazer uma terceira reportagem, que essa é interessante também, que na verdade é um repórter da Metrópolis, né, o Samuel Pancher, que ele traz aqui, ó, a Mind divulgou um comunicado sobre o caso Jéssica Canedo. Para quem não sabe, né, ó, a empresa diz que a Choquei não faz parte do seu casting e que não participa do conteúdo editorial de nenhum perfil, se limitando a intermediar a venda de publicidade. Lembrando que fake news compartilhada pela Choquei teve origem em uma página deste casting. Ou seja, essa empresa, a Mind, ou Mind8, ela é uma empresa que ela administra, né, a carreira, marketing de influenciadores, páginas e influenciadores digitais. E aí eles emitiram a seguinte nota: as informações circuladas nos últimos dias na internet não são verdadeiras. O perfil Choquei não faz parte do casting da Mind. A Mind, como agência de marketing de influência, cuida exclusivamente da intermediação de venda de publicidade em perfis nas redes sociais. Aqui eu faço uma observação. Se ela cuida exclusivamente de intermediação de venda de publicidade, ela tem responsabilidade civil, porque ela está ligada justamente com essas empresas que estão promovendo coisas que são ligadas a fake news, que não têm ética. Ou seja, o trabalho dos Sleep Giants, por exemplo, o Sleep Giants Brasil, que é desmonetizar quem pratica abusos, o Sleep Giants poderia olhar isso aqui, por exemplo, porque isso aqui, se você patrocina alguém que comete algum tipo de ilícito, isso está totalmente errado. E juridicamente, não só a pessoa pode ser processada, como também essa empresa ela tem que não só repensar os seus atos, mas ela precisa de que condenações civis cheguem para que ela repense financeiramente. Será que vale a pena eu ficar fazendo fake news? Porque enquanto a fake news não for condenada, e eu digo condenada no sentido judicial, no sentido de ser multado, no sentido de haver uma pena para essas pessoas, não vai acontecer nada. E aí entra um grande detalhe. Esse detalhe é muito importante ser dito. O Brasil já tem leis que tratam disso. A gente tem o Código Civil, artigos 186, 187, 927 do Código Civil, que eles tratam dessa matéria. Eu só estou citando os artigos aqui, mas é só para vocês saberem que existe lei no Brasil que faz com que você tenha que pagar o dano moral. E aí, continuando aqui na nota, uma coisa interessante aqui que a Mind coloca, ó, a Mind fortalece seu compromisso e atuação para que o setor de marketing de influência e notícia seja regulamentado o mais breve possível, com regras rígidas, para que se evite qualquer situação desse tipo, ou em qualquer outro formato que não siga a liberdade de expressão, respeito e verdade. Olha só que curioso. Olha só que curioso. Porque isso aqui é justamente o que já existe no Brasil na situação de que, quando você extrapola a liberdade de expressão, você deve ser condenado civilmente. Você deve ser condenado caso você pratique um ato que gere a perda de uma vida, que gere uma humilhação, que gere um constrangimento público. Então, a grande questão que eu trago aqui sobre esse fato aqui da Mind, ela dizer que ela é a favor, é dizer que a regulamentação das mídias, ela pode ajudar, realmente pode. Mas não quer dizer que a gente já não tenha leis que não coíbam isso. O grande problema é que não existe um movimento de judicialização desses atos. E aí eu vou dar um exemplo para você. Na época das eleições, muita gente estava fazendo fake news e muita gente estava se expressando, falando o que era fake news, o que não era, fazendo checagem e criticando quem fazia fake news. E aí o que começaram a fazer? Começaram a processar essas pessoas. E aí o Felipe Neto criou um movimento chamado Cala a Boca Já Morreu.
E aí o Felipe Neto contratou vários escritórios de advocacia criminal para defender essas pessoas. Aqui, na verdade, o Whindersson Nunes, ele se manifestou solidário à família da menina, sugeriu a criação de uma lei, inclusive com o nome da menina, mas aqui eu faço uma sugestão. Pessoas que têm esse poder, que têm esse poder aquisitivo, que façam como o Felipe Neto fez e criem um poder de judicialização contra esses canais de fake news, para que apoie pessoas, sejam elas públicas ou sejam elas pessoas que não estão na grande mídia, não são figuras públicas, para que possam processar esses canais de fofoca. Porque só vai haver ética nesses locais, não é quando uma lei regulamentar, mas é quando essas pessoas entenderem que é mais caro fazer uma fake news do que mandar uma fake news e fazer uma notinha de rodapé pedindo desculpa depois. É só quando atinge no bolso que essas pessoas vão entender. É só quando as pessoas tiverem o acesso à justiça para processar é que as coisas vão mudar. Então, a grande questão que eu acho que não tem sido comentada é justamente essa, de que o movimento de processar fofoqueiros de plantão, difamadores de plantão, é só assim que a gente vai conseguir mudar a nossa estrutura social para que falecimentos como o da Jéssica e de outros tantos não aconteçam. Acho que esse é um ponto que a gente tem tocado bastante aqui no Meteoro, Bruno, que é sobre a capitalização da fofoca. De que esses portais, eles notaram que fofoca dá dinheiro, mas isso acabou levando para um nível insalubre e realmente é muito interessante ver que realmente é interessante essa regulamentação para a gente criar um contexto, um ambiente em que coisas como essas, diminuir a probabilidade dessas coisas acontecerem, mas que é muito importante a gente responsabilizar os envolvidos nesse lamentável caso. Bruno, muito obrigado por trazer essas informações. A gente provavelmente vai conversar mais sobre essa parte de responsabilização e regulamentação dos sites de fofoca, né? A gente urge uma regulamentação da fofoca de maneira ética e de maneira um pouquinho mais saudável. Então, agradeço, Bruno, um abração para você. Esse foi o nosso plantão do Meteoro. Seja membro do nosso clube de canais. Agradeço demais você que ficou até o final e a gente se vê no próximo plantão.